Vamos dar início, boa tarde, aos que se encontram aqui na Catedral do Porto, àqueles que nos acompanham em videoconferência. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa, o ciclo 2025, que dedicamos ao tema alargado a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. A sessão de hoje versa sobre o tema que realidades reflete a expressão Constituições Sinodais entre os séculos XVI e XVIII. Para abordar o tema connosco, temos a professora Helena Osvaldo, que apresento sumariamente apenas a partir dos elementos da ficha da sessão. Tem dividido a sua investigação pela história da família, história das práticas religiosas das pessoas comuns no período moderno e pela história da produção de informação, especialmente das instituições laicais e clericais. Nós teremos uma primeira parte de apresentação e teremos depois uma segunda parte de diálogo e de perguntas. Agradecendo à professora Helena o estar connosco nesta sessão do seminário, passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Muito boa tarde a todos. Quando me foi proposta a participação no seminário deste ano e relativamente à temática sínodos e concílios, não estava muito entusiasmada relativamente a esta, a também tentar constituir aqui assim algumas reflexões em torno dos ditos concílios ou sínodos ao longo do período moderno. Depois acabei por me convencer que era possível fazer e agora, antes de mais, certo, tenho que declarar que, ao contrário do expectável, encontrei um relativo vazio bibliográfico, ou seja, especificamente sínodos não foram propriamente muito tratados na historiografia portuguesa e a minha ideia era que o âmbito fosse o da realidade portuguesa, onde estaria mais à vontade, e por outro lado, o período moderno, porque é aquele em que tenho desenvolvido a investigação. Há trabalhos interessantes do ponto de vista, ou melhor, imagino que sejam interessantes, para mim um bocadinho difíceis de ler, do ponto de vista mais jurídico, porque dos sínodos constituiu-se muita informação que dizia respeito ao direito canónico. Muitas vezes parece ser essa a grande discussão, portanto, os textos que resultam dos sínodos acabam por ser muito normativos, e por isso também esta ideia de constituições sinodais, porque realmente ao longo do período moderno, a maioria das constituições que são produzidas nas dioceses em Portugal levam no título este adjetivo, que elas são sinodais. Eu tenho consciência disso há muito tempo. O que nunca tinha indagado é se, enfim, dado atenção, se havia uma grande preparação em termos dos sínodos que tinham dado origem às ditas constituições. Portanto, olhava sempre para um produto e menos para o processo de elaboração desse produto. Mas também conhecia da bibliografia que fui ao longo dos tempos consultando muitas expressões que remetiam para esta realidade. Portanto, ela não era certamente uma realidade que as pessoas não tivessem tão à vontade com ela que nem precisavam, não é, de tratar especificamente do dito sínodo. Por isso, em relação enfim, ao esquema que eu propus para hoje, o primeiro ponto diz respeito à normalidade do uso do termo sínodo ou sinodal, do adjetivo, nas fontes do período moderno. E realmente eu não vou poder aqui assim hoje elaborar muito sobre isto, nem sequer fazer uma listagem da quantidade de documentos em que aparece esta expressão, mas ela parece, e é aqui
que me interessa focar a nossa atenção, ela parece ser tão habitual, por exemplo, não é? Que só para chamar a atenção para os termos mais comuns, para além de sínodo diocesano, depois há alguns que são supra-diocesanos, os sínodos provinciais, mas depois há muitos outros sínodos que nos vão aparecendo na literatura e também, por exemplo, testemunhos sinodais, examinadores sinodais. Os examinadores sinodais são muitos, aparecem muito frequentemente, ou seja, era um termo de tal maneira corrente, era uma realidade tão próxima das pessoas que em cartas, em outros documentos, alguns também de caráter mais judicial, outros de caráter mais informal, aparecem referências a esta questão. Mas também gostava de lembrar que o sínodo é algo que na época moderna se recebe de herança do período anterior e de um período muito longo anterior, portanto, tem o peso todo da tradição, tem o peso de uma memória conjunta. Eu só, enfim, a título de exemplo, coloquei aqui assim estes, podia ter colocado outros, mas gostava também de lembrar que a partir do século XVI nós temos uma produção muito grande de sínodos em vastas partes da Europa, não é o caso português, sabemos, esse vai chegar atrasado, lá para o século XIX, XX chegarão os sínodos de outras igrejas, mas eu coloquei aqui assim, por exemplo, este da Igreja Reformada nos Países Baixos, que em Dordrecht se reúne em 1618 e 19, mas esta é uma prática comum, até porque estas igrejas têm como organização uma organização colegial, não é? Falta de uma figura como o Papa, evidentemente dá aos sínodos uma importância bem considerável. Agora, a questão que me coloquei foi a de saber de que modo é que esta tradição, é? Nós também somos filhos de muitas tradições e muitas vezes não temos consciência tão clara a que é que nos referimos nas tradições que vamos vivendo. E isto tem implicações também na construção historiográfica, porque podemos estar a achar que no período moderno estes termos, pela sua antiguidade, teriam exatamente o mesmo significado, teriam os mesmos matizes. E se na construção historiográfica é essencial olharmos para as fontes, percebermos essas fontes, perceber como é que elas foram produzidas, a que é que elas fazem referência e tentar avaliar a dita fonte no que diz respeito àquilo que nos propomos indagar, até que ponto é que se justifica que usemos essas fontes e até que ponto elas nos vão atraiçoar. Aqui assim a questão colocou-se de uma forma muito clara, até porque hoje ela voltou a ter, depois de durante algum tempo ter quase desaparecido no panorama da Igreja em Portugal, dela voltar a ter um impacto grande, talvez o sínodo dos bispos, não é? E portanto estamos a referir aos anos 60 e depois, a partir, muito concretamente, do Papa Francisco, a implosão do termo e a quantidade de gente que lhe faz referência e a tentativa de o definir para os dias de hoje. E, conforme hoje é preciso usar uma leitura da realidade, também no período moderno, certamente aqueles que estavam eventualmente à vontade com textos que lhes tinham sido sugeridos da Idade Média do período anterior, mas tinham agora que os reler à luz do seu tempo, dos acontecimentos. E, por isso mesmo, acho que vale a pena dedicarmos um ponto ao significado do termo,
E depois seguiremos com esta questão de, a partir de Trento, e portanto já estamos nos anos 60 do século XVI, os sinos diocesanos se terem tornado uma obrigação, antes eram aconselhados, a partir daí assim serão prescritos, e vamos já ver o resultado dessa prescrição e também o esquecimento em relação à prescrição. E depois tentei averiguar alguma coisa sobre o processo de convocar um sínodo, quem é que eventualmente podia estar nas reuniões, que estratégias se seguiam e talvez resultados desse processo. Portanto, encarei o sínodo como um processo, os diferentes sínodos ao longo da época moderna, as constituições sinodais são como disse há bocado, são um dos resultados destas reuniões, mas não são o único, e tentar averiguar um pouquinho sobre a panorâmica destes acontecimentos sinodais. Queria só deixar algumas palavras sobre as fontes, faz parte do trabalho historiográfico elucidar de imediato sobre fontes usadas. E eu estava crente que as audiências episcopais teriam muita informação sobre os sínodos. O sínodo é convocado no período moderno pelo bispo, o sínodo diocesano, é convocado pelo bispo, o sínodo provincial convocado por o metropolita, portanto, mas de qualquer modo, bispo, e pensei que, dadas as características, seria possível encontrar nas audiências alguma informação. Infelizmente, e vem a outra face disto tudo, a documentação em geral não está descrita suficientemente para ser fácil ir pesquisá-la em arquivos que estão distribuídos por todas as dioceses. Porque se nas audiências episcopais algumas das causas mais importantes tinham que ver, eram assuntos a nível da fé, dos costumes, que chegavam, acabavam por chegar à audiência episcopal, mas também, enfim, relativos a clérigos, e depois já uma terceira grande área, que é a dos matrimónios, que no período moderno há de ter uma importância cada vez maior, até por aquilo que ficou decidido em Trento. Portanto, aqui assim um primeiro balde de água fria, porque os, os documentos não estão tão facilmente acessíveis e nem sequer falo não estarem online, mas se a descrição fosse completa era possível ir depois aos diferentes arquivos e pedir as peças necessárias. Por outro lado, nos trabalhos de quem se tem dedicado a estas matérias ou matérias afins que acabam por se cruzar com isto, e explico já porquê, porque na convocação dos sínodos, o bispo convocava também e cuidadosamente o cabido, e por isso nos estudos sobre os cabidos acabamos por encontrar alguma informação, os cabidos reagem às convocatórias. E, por exemplo, nos trabalhos do Ribeiro da Silva, que já que esteve algumas vezes a apresentar, não é, questões sobre os cabidos, é possível realmente recuperar muitas alusões a isto mesmo, mas os fundos são sempre os das missivas. Ora, cartas são quase, se não estiverem descritas ao nível do documento, de cada documento por si, é muito difícil numa primeira aproximação, implica que o investigador vai ter que ler todas as cartas até descobrir se há lá algumas cartas que dizem respeito a esta matéria. Claro que os acórdãos, as decisões também certamente nos permitem dizer alguma coisa sobre isto, mas mais uma vez a tarefa não é muito simples. Do ponto de vista
dos arquivos, enfim, do bispo propriamente dito, das mitras, há muito pouca coisa que esteja descrita convenientemente, quase de que há algumas ilações que se podem tirar. Uma delas é que seria tão comum esta convocação para sínodos, que era tão próxima de outras convocatórias, que nem sequer há aqui assim um trabalho muito grande por parte, eventualmente dos notários ou de outrem, e portanto as coisas diluem-se e escondem-se um bocadinho do olhar do investigador. Acontece, enfim, há momentos de grande tensão, quando há estas convocatórias para sínodos, quando alguns grupos dentro da diocese não querem aparecer no sínodo, quando contestam o bispo, então aí evidentemente gera-se alguma informação mais, mas ao longo do período moderno isso terá sido uma característica que começa a ser domada, disciplinada, cada vez, eu diria que até à primeira metade do século XVI ainda há alguns surtos desta rebeldia, depois eles vão tender a desaparecer. Claro que entendi que também seria muito útil olhar para textos que não estão na raiz do processo, ou melhor, estarão na raiz do processo porque informaram as noções com que estes prelados atuaram e com que depois o clero, por exemplo, também atua dentro das dioceses. E daí assim ter olhado um pouco para todos aqueles trabalhos que se dedicaram a estudar questões de doutrina, os tratados, e o século XVI já começam a circular tratados em português, com a ideia que são formas de catequese e que elas devem estar próximas e passíveis de serem dos leigos, da Igreja no geral, ter acesso às mesmas, e portanto depois vou-vos trazer aqui assim o que é que assim se diz também sobre esta questão do sínodo. E de quando em vez temos a sorte de alguém se lembrar de descrever que o porteiro do bispo tinha a obrigação, por exemplo, de colocar as cadeiras para quando havia sínodo. Isso é uma informação super valiosa, porque o resto é bastante. É um certo deserto. Ou seja, isto para explicar que não foi muito simples, recolher informação, para além, enfim, depois há outras obras escritas por clérigos, como por exemplo o Pároco Perfeito e outros, que tentam, não é, sumariar aquilo que eram as características ideais de um cura de almas e, evidentemente, que esta questão se colocava também para esses membros do clero. Se outro dia, na sessão anterior, sobre conciliarismo, ficou, penso eu, a certa altura surgiu aqui assim uma dúvida relativamente a se isto era um negócio só de gente muito importante, não é? Que se reuniam aqui e ali e que tinham muitos poderes a interferir nas questões. Também foi visto de um ponto de vista mais político. Eu hoje não queria tanto abordar essas questões, se bem que é evidente que os reis, os monarcas portugueses e espanhóis estão interessadíssimos em tudo isto. Limitam muito, quando não estão de acordo, as convocatórias, disso não há dúvida, mas as constituições diocesanas em Lisboa é um pouquinho diferente, está mais próximo do poder. Os bispos vão criando o seu espaço próprio e cada vez admitem menos interferências de outros poderes. Mas têm que as reconhecer e até porque eles são muitas vezes escolhidos também por esses outros poderes, portanto não há aqui assim dúvida nenhuma. Eu só vos queria mostrar este agora está mal porque está assim
acho eu, já na própria publicação. Mas na história religiosa de Portugal, Pedro Paiva faz um elenco cronológico dos sinos diocesanos. Falo sobretudo a partir do trabalho de Fortunato de Almeida e depois que se juntaram mais alguns aportes, mas isto também nos deve pôr de sobreaviso, quer dizer que nunca mais ninguém fez muito trabalho, não é? Sobre esta questão. E reparem, o que vem aqui assim em primeiro lugar é 1191, portanto toda esta primeira página é a Idade Média, continuamos até aos finais do século XV, não é? Então vemos aqui uma vitalidade grande dos sínodos. Depois, o século XVI, lá terá um elenco de sínodos curioso, mas aqui acabamos em 1761. Portanto, os sínodos é uma espécie em extinção. O século XVII percebe-se que, porque reparem, de início do século XVII, temos Funchal, Miranda, Viseu, Guarda, outra vez Funchal, Porto Alegre, Braga, sem dúvida nenhuma, Elvas, não espera encontrar aqui o Porto, não estará. Depois Guarda, de novo Braga e Coimbra também, Lamego, e depois já há aqui assim, a partir de 1640, alguma hipótese mais. Alguns dos vazios anteriores a 1640 explicam-se com as sedes vacantes, porque monarca não é? E proposta de nomeação de bispos não estão de acordo. Então as coisas vão se prolongando. Depois, com a guerra, evidentemente, aqui assim um problema acrescido, até 1668, há como que um respirar fundo a partir de 1668, mas, por exemplo, no Porto, Dom Tomás de Almeida, uma pessoa muito importante, um cardeal, etc., há de, em 1710, convocar um sínodo e procura-se elementos sobre esse sínodo, e é um deserto considerável, nem chegou a publicar constituições. As constituições que vão vigorar durante todo o tempo eram as de D. João de Sousa, de 1680, de um sínodo reunido em 1687, e não haverá mais nada. Depois há aqui assim umas tentativas, enfim, já no tempo pombalino, de uma igreja que se cria com bispos que, enfim, que já partem de outros princípios, mas não há um grande interesse pelos sínodos. Os sínodos tendem a ficar muito mais ocultos do que tinha acontecido anteriormente. E isso, evidentemente, merece também que dediquemos alguma atenção e que nos interroguemos realmente da razão de ser disto. Adiantando um bocadinho já conclusões, não podemos esquecer que uma prática que era anterior a Trento, mas que vai ser reforçada com Trento, porque outra prática que se torna obrigatória a partir de Trento são as visitas pastorais. E, portanto, as visitas pastorais quase que tornam os sínodos excedentários. Há mecanismos dentro das dioceses que funcionam um pouquinho, eu não digo que funcionam totalmente, mas são úteis para aquilo que se poderia discutir num sínodo. E eu só queria aqui assim lembrar, não é, que no período moderno, primeiro, que os dois termos, um tem uma origem grega, o outro tem uma origem latina, e acabam por designar as mesmas realidades, mesmo que depois tenha havido uma tradição que estabelecia, por exemplo, não se diz o Sino de Trento, diz-se o Concílio de Trento, mas a verdade é que se diz que é documentação sinodal e fala-se lá sempre do sínodo, portanto não há dúvida nenhuma.
E se, não é? Há um objetivo comum às pessoas que se reúnem em sínodo, mas que o querem fazer conjuntamente, esta definição ainda nos dá aqui assim muitas hipóteses de interpretação, e foi assim que ao longo do período moderno se foi tratando esta questão. Já mostrei. Ok. E em relação a quem é que se reunia, onde se reunia, convocado por quem, com que objetivos, não é? Para percebermos qual era o tal meta a alcançar com o sínodo, portanto, uma reunião que implicava, aparentemente, alguma ação, discussão e depois conclusões. Ora, eu ia partilhar convosco aqui um outro documento. Desculpem. Por exemplo, nas Constituições de Viseu, de 1556, portanto, atenção, o concílio está a decorrer, há um título, o 32º, que tem esta designação do sínodo. Isto não é muito corrente, e quanto mais se vai avançando do tempo, mais se vão esquecendo nas Constituições em falar-se do sínodo. E a Constituição primeira, que todos venham ao sínodo quando forem chamados, não é? E depois, logo a seguir, a preocupação sempre formal, que hábitos e insígnias onde trazer e quais são os que são obrigados a fazer a notificação do sínodo e de outros mandados. Depois, quando vamos ler o que encontramos nas Constituições de Viseu 1556, encontramos noutras Constituições, aqui assim, mais um caso, segundo disposição de direito, os prelados são obrigados a celebrar sínodo, o qual se faz e é ordenado para serviço, e agora vêm os objetivos, que me parecem muito interessantes, para serviço de Deus, bom regimento e governação dos bispados, reformação de costumes e vidas de seus súditos, e para o tal auto, devem ser chamados os beneficiados de qualquer grau, dignidade, condição, que sejam do bispado em que o sínodo se celebrar. Eu chamo desde já a vossa atenção para esta informação que nestas Constituições consta, não consta em todas, mas em algumas foram suficientemente diligentes para escreverem uma pequena nota e dizerem: esta é uma Constituição que deve ser conhecida pelos leigos. Não é uma Constituição lá só para os senhores padres, é uma Constituição para toda a gente. E por isso diz aqui assim, para o povo. Mas também nas Constituições de Dom Baltasar Limpo, aqui assim do Porto, de meados do século XVI, mais uma vez, que todos venham ao sínodo quando forem chamados. E que hábitos e insígnias vão trazer, isto parece quase copiado, não é? Copy-paste do de Évora, e não há aqui assim novidade, mas aqui, e é bom dizer-se, Dom Baltasar Limpo é um dos padres conciliares. Na primeira parte do concílio, é o único bispo português que há de estar no concílio, uma pessoa muito empenhada, que fez aqui assim grandes mudanças na diocese, e que depois aceita ir ao concílio e discute, não é dos que está caladinho, é dos que participa ativamente. E diz-se aqui assim, não é? Que são chamados todos os beneficiados de qualquer dignidade, grau, condição que seja, não é? Do bispado, em que o sínodo se celebrar, e se onde ajuntar. E por isso se chama sínodo, que quer dizer congregação
e ajuntamento. Hoje, talvez o nosso entendimento fosse diferente, menos formal do que na altura, mas uma congregação, um ajuntamento, pelo que ordenamos e mandamos aos dignidades, cônegos, beneficiados e cabido da nossa sé, e aos dons abades, e agora aumentamos e alargamos aqui assim, dom priores, comendatários. Então temos as ordens também a serem convocadas nas pessoas das suas cabeças. Mas também os abades. Abades no sentido do pároco, em paróquias que tinham esta categoria de abadia. Reitores nas reitorias, confirmados e beneficiados do nosso bispado. E depois diz que, sendo chamados por carta, devem apresentar-se. Portanto, há aqui assim uma tradição que se há de manter ao longo dos tempos, esta de convocar, afinal, não só as grandes dignidades, a começar pelo cabido, mas depois todos os membros do clero, regular e secular, e sobretudo aqueles que têm cura de almas, portanto, aqueles que entram em contacto com os diocesanos. Aqui assim acho que passarei um pouquinho à frente. E quando se fala de um produto do sínodo como uma constituição sinodal, diz-se que mandamos a todos os reitores, vigários, curas, que cada um tenha estas constituições para que saibam como se onde reger e governar em suas igrejas e não pretendam ignorância delas. Não podem depois vir com desculpas de que não sabiam. Isto nas constituições do Funchal, impressas em 1585, mas em muitas outras se chama a atenção para tal. Quer dizer que a reunião, aqueles que são convocados e que, enfim, são membros do clero, depois, em algumas poucas constituições, explicita-se que, no caso das mulheres e, portanto, das ordens femininas, como não seria de esperar que as abadesas, custou tanto até às mulheres estarem presentes no sínodo no século XXI, como as mulheres não era expectável que viessem à reunião sinodal, até porque estavam sob a alçada do ordinário, tinham procuradores, e eram esses procuradores que vinham às reuniões. Mas diz-se, não é? E aqui assim é a questão, para que é que isto serve, quais são os objetivos? Muitas destas constituições pertencem aos leigos. Eles não são chamados a virem ao sínodo, são chamados se tiverem uma qualidade como teólogos, aí sim, evidentemente podem estar presentes, se tiverem uma qualidade como canonistas, mas não é tão comum que possam não ser clérigos, e então, esta presença, as constituições dizem respeito, portanto, para que eles tenham mais facilmente delas notícias, ordenamos e mandamos a todos os reitores, curas e capelães que em todos os domingos do ano, à missa da terça, à estação, publiquem, leiam, notifiquem ao povo em voz alta, declarada e apontadamente uma ou duas constituições daquelas somente que tocam aos leigos. Já estão a ver porque é que era tão útil que houvesse uma nota que dissesse isto é do povo. Assim, nem dava trabalho, não é? Era rápido saber-se quais eram as... Também ninguém se enganava, não é? De estar a ler uma Constituição que não dizia respeito aos leigos. Pronto, as que vão cotadas logo nas margens para saber quais são as que tocam aos ditos leigos e povo.
Depois há uma série de alturas em que não se também não podia ser o ano inteiro e, portanto, há aqui um calendário destas notificações que devem ser feitas. Agora vamos passar à frente. Mas, por exemplo, o Dom Baltazar, o Limpo, explica, e eu de propósito estou a vir atrás, eu já não vou ao Dom Diogo de Sousa, talvez pudesse, finais do século XV, que o grande objetivo é apacentar as almas que nos estão encomendadas, não é? Um bispo entende-se no período moderno como um pastor. Já não há discussão nenhuma sobre isto. O pastor é essa a sua grande função. E por isso é que se tenta tanto que os bispos sejam presentes na diocese. Por isso é que cada vez mais é complicado, por exemplo, não terem ordens sacras, têm que as ter, se forem nomeados bispos, rapidamente têm que obter as ordens sacras, etc. Portanto, há aqui assim uma domesticação, um disciplinamento, que é algo que todos conhecemos para o período moderno, bastante grande. E se ele é pastor, ele tem que apacentar as almas a nós encomendadas. Portanto, e por isso eu chamo a atenção para este espiritual, não é? Que depois se traduz no conhecimento de costumes e obras, mas também na piedade, que deve ser fortalecida. E não é por acaso que este período é tão cheio de livros de piedade, de outras formas, mas também nos livros, que ajudam essa piedade. E depois uma chamada de atenção é que o exemplo, que diz aqui assim, não é? E as pessoas eclesiásticas deem de si tal exemplo de vida que não menos com ele que com a doutrina façam fruto. Portanto, pregar só não é suficiente, é preciso dar exemplo. E por isso aquelas normas que onde sempre ainda levantar problemas, mas que se pretende cada vez sejam mais seguidas, se bem que as constituições, normas, por exemplo, sobre os comportamentos, a nível, se tinha estabelecido que era importante toda a continência de quem tinha feito, quem estava obrigado a votos de uma branca, de que deveriam cumprir com o celibato, e apesar de tudo isso, não se deixa de referir com maior desavantagens o que é que se faz quando se trata do filho do clérigo ou, sei lá, por exemplo, numa disposição sobre o batismo, se diz, mas o clérigo não pode batizar o filho, mas não há aqui assim, não é? Quer dizer que isto é corrente, porque até se diz, olha, vá à freguesia ao lado e trate disso na freguesia ao lado, mas não pode o próprio batizar o filho, e por aí assim adiante. Mas, portanto, o exemplo como sendo muito importante, e diz-se também aqui assim, porque é que se está justificado convocar um sínodo e depois proclamar constituições, portanto há aqui um produto a partir do sínodo. Porque, imitando os apóstolos, em cujo lugar nós, os bispos, sucedemos, portanto, não haja dúvidas aqui assim, não é? Que não é por graça do rei, não é por isto, não é por aquilo que chegam a pastor,
que fizeram concílios com São Pedro, como se lê nos Atos deles. Melhor, não é? Hoje muita gente possivelmente ignora, mas é que assim eles diziam-no claramente, determinamos convocar a sínodo, seguindo também o direito que nos obriga ao celebrar, para tratar das coisas necessárias à salvação das almas e regras em que vivam. Portanto, este é o grande, são os grandes objetivos de um sínodo. Emendar excessos e culpas, administrar a justiça, porque o bispo administra a justiça, há uma justiça, e é muito importante, tem um aparelho grande, com muitos funcionários para a administração dessa justiça, e portanto isso está aqui assim muito claramente, e como veem, não é? Isto foi feito aos 2 dias do mês de outubro do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 1540. Aqui assim, na dita nossa Igreja do Porto. Uma série de outros exemplos, e eu interrogo-me como é que esta gente toda reunia num dia, não é? E chegava a conclusões e podia publicar depois constituições, porque raras vezes os sinos são muito alargados. Quando têm 2, 3 dias, é extraordinário. De resto, ou seja, há aqui assim muito trabalho prévio que vem, muitas vezes não dizem mais do que e aprovaram-se modificações às constituições anteriores. Ou seja, há aqui assim simplesmente uma atualização, diríamos nós. E, por exemplo, numa destas constituições, hum, em Évora, entretanto, vem o resultado do concílio, e é bom não esquecermos que aquilo que foi tratado no concílio tridentino, vai ser traduzido a uma velocidade que espanta para português e vai ser divulgado em todo o reino. Portanto, ao contrário de outros espaços em que durante muito tempo as decisões conciliares não chegavam ou que estavam escritas em latim, e, portanto, não seriam acessíveis a toda a gente. Em Portugal há uma tradução quase que imediata e há uma divulgação das decisões conciliares. Já noutras sessões deste seminário falámos sobre isso. Então, isto permite também um adjornamento muito rápido por parte de alguns bispos. Há outros que parece que estão a dormir e que não despertaram ainda para. Mas alguns introduzem e dizem: pois publicamos constituições há 2 anos, mas agora temos que tentar que as disposições tridentinas façam parte. E por isso encontramos uns textos que se chamam extravagantes. A extravagância vem daí assim, não é? E que nos vão enriquecendo do ponto de vista, enfim, do trabalho que possamos fazer da comparação dos diferentes textos. Agora, nenhum destes textos todos, é muito explícito. Explica-se qual é a razão do sínodo, explicam-se os objetivos, são muito claros. E isto vem exatamente na mesma lógica de outras, não são os únicos instrumentos, mas este é mais um instrumento de que a Igreja dispõe nesta altura, e quando eu digo a Igreja, enfim, a hierarquia dispõe nesta altura, para ir obtendo resultados que têm que ver com, por exemplo, uma parte por um lado, a fé, e por outro lado, com a disciplina. Deixem-me. Assim. Isto agora, o Catecismo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, escrito em português também, numa altura em que estas obras não eram tanto escritas em vernáculo quanto, não é? Porque se eram para presbíteros, antes de mais, eles sabiam, ou deveriam saber o latim necessário para. Mas Frei Bartolomeu dos Mártires
entende que era útil ter um catecismo em português e que esse catecismo é para os clérigos e é para os leigos, não é só para. Mas também é para os clérigos, porque ele conhecia o seu clero em Braga, tinha feito visitas pastorais, já tinha ensaiado visitas pastorais, tinha percebido a importância de haver um seminário e, portanto, ainda em época anterior ao concílio, ele já está a fazer estas propostas todas. É um homem completamente não é, do seu tempo naquilo que são as modificações que estão a acontecer. Não é um conservador. E o reparem, o que é que se diz sobre o cura de almas, não é? Tem que apacentar as almas de sã e santa doutrina, com obras e exemplos de santa vida. Vem outra vez o exemplo, não é? Não pode aqui assim haver um comportamento que depois destoa daquilo que é proposto. Pronto, com ferventes orações e gemidos diante do Senhor, pedindo continuadamente que queira guiar com sua graça e favor as ovelhas que lhe encarregou nos perigosos caminhos deste mundo. Reparem esta linguagem que era tão corrente à época e que depois há de desaparecer. Eu lembro quando o Papa Francisco falou, já não sei em que circunstâncias, mas falou que sentia o cheiro das ovelhas e houve muita gente que ficou muito escandalizada, que é que o Papa está para ali a dizer, e estes homens não iam ficar escandalizados porque eles estavam habituados a esta questão das ovelhas, nós é que depois já tínhamos esquecido. E depois diz, não é minha intenção agora lamentar Quão mal os pastores, nestes tristes tempos, cumprem com esta obrigação, porque não ordenei este tratado para remediar ou ensinar pastores, mas somente para, em alguma maneira, socorrer ao desamparo das pobres ovelhas. Portanto, não é? A ideia era bem mais alargada do que aquilo que se poderia eventualmente deduzir, ou outros poderiam seguir esse caminho para estarem a falar mal dos seus tempos e da miséria do seu tempo. A leitura aqui assim que ele faz do seu tempo é, se bem que esteja consciente, mas é outra. Ora bem, o tempo já vai quase a findar. O que é que voltando, enfim, ao propósito disto tudo, relativamente a esta expressão das constituições sinodais, de sínodos, de como é que eles se organizaram, eu não consegui encontrar uma convocatória de um sínodo. Portanto, elas existem, evidentemente, mas não é? Isto é só para explicar que certamente se eu estivesse a trabalhar nisto há anos e anos, tinha as convocatórias todas reunidas, mas não as encontrei. Agora, encontrei mais informação sobre as reuniões, como vos digo, até por essa razão muito prática, que era preciso haver um sítio, era preciso haver horas para a reunião e, por vezes, nas constituições diocesanas, transferiu-se essa informação às constituições de Dom João de Sousa, que infelizmente não vos posso trazer aqui, porque a Biblioteca Pública Municipal do Porto tem as constituições, mas está em obras fechada e eu não consegui tirar fotografias, por uma razão qualquer não existem na Biblioteca Nacional, portanto, na Biblioteca Digital. E não foi possível. Eu consultei-as não agora, recentemente, mas há mais tempo, e portanto sei que elas fazem uma referência circunstanciada a essa reunião e ao que se rezou nesse sínodo de 1687 como Dom João de Sousa orientou e teve uma estratégia em relação àquilo que ele queria discutir dentro da Diocese. E ele tinha uma oposição dentro da Diocese
Portanto, não lhe era assim tão fácil, não era só simplesmente chegar e dizer isto está para aprovar, meus caros senhores, aprovavam, iam todos fazer outra coisa qualquer. Havia aqui assim que não fazer propostas que desagradassem demasiadamente a alguns elementos. O Cabido tem algum poder nesta altura, porque houve um longo período vacante anteriormente e há umas memórias desse período vacante que estes membros de 1687 ainda deviam ter bastante presente. O resultado maior destes sínodos, que tendem, como vimos, a ir desaparecendo, serão estas constituições que se dizem que têm que ser amiudadas, às vezes lembradas às populações. Portanto, era obrigatório ter lá as constituições em cada igreja paroquial, deviam estar presas por uma cadeia, que era para não fugirem, ninguém as levar, e por isso é que também as edições das constituições são em número tão considerável. Muitas vezes uns pedem empréstimo a outras, ou seja, dioceses que recentemente não tinham umas constituições, usam as constituições de outra diocese, isso não havia aqui assim um problema maior, mas as constituições passam a fazer parte necessariamente daquilo que um clérigo devia conhecer. E o que um clérigo deve conhecer, pode-vos parecer que seja pouca coisa, mas avaliar pelas constituições até é considerável. E há uma preocupação muito grande em explicar o credo, e então os sínodos também lembram, exatamente como Trento também tinha necessariamente que ter resolvido essa questão, afinal, em que é que acredita o católico, não é? Já que agora havia uma proposta de outras igrejas, e portanto o credo é repetido vezes sem conta, em duas formas distintas, mas são as propostas e depois aquelas orações elementares, mas que se diz que devem ser sempre rezadas em português. Se o resto da Eucaristia podia ser celebrado em latim, há algumas orações que têm de ser ditas em português. E, portanto, aqui assim, esse vínculo da língua é tão determinante para fazer chegar a toda a gente, a ideia é que sejam todos os membros da comunidade, evidentemente, pois já há possibilidades dos excomungados, etc., que possam ficar de fora, mas todos os outros fazerem parte. E os sínodos sublinham isso e traduzem nas constituições. Eu disse ao bocado que acho que este recurso menos frequente, e conforme vamos passando o tempo no período moderno, vamos caminhando para o final do antigo regime, há cada vez menos importância, é dada cada vez menos importância aos sínodos, porque há outro instrumento que se tornou bastante regular. Nos sínodos provinciais, por exemplo, tinha-se dito que eles deviam ser celebrados de 3 em 3 anos, e os sínodos diocesanos era quase todos os anos, de 2 em 2 anos, noutros casos. Ninguém tinha fôlego para isso. E há esse outro instrumento que também se tornou obrigatório, que é o das visitas pastorais. E, portanto, no que diz respeito àquelas questões relacionadas com os costumes, as práticas de oração, a piedade, a obrigatoriedade, por exemplo, de ir à missa todos os domingos, não faltar, a obrigatoriedade de não trabalhar ao domingo, tudo isso é inquirido durante as visitas. Por isso, os sínodos passam a ficar na penumbra, porque os bispos têm muitos instrumentos que usam e que depois, de uma forma sumariada, indicam para Roma nas visitas ad limina. Portanto, há aqui assim pelo menos a minha noção é que os sínodos do período moderno, em Portugal, não noutros espaços da Europa, e eu citei aí alguma bibliografia que é de outros espaços, porque tentei perceber o que é que se passava noutros cantos.
tendem a tornar-se menos interessantes, e as constituições, o resultado é que é determinante e inquiro sobre isso durante as visitas, quando elas são feitas, evidentemente, também por muitas vezes não acontecerão, mas quando são feitas, e acho que cheguei ao fim do tempo, portanto tenho que me calar. Foi uma tentativa de pensar esta questão a partir de algumas fontes e sem, e sem, sem grandes resultados. Muito obrigado. Nós vamos agora então passar à segunda parte, a parte das observações, a parte das perguntas. Como habitualmente, aqui na Catedral podem ser feitas naturalmente. Também quem participa à distância também poderá fazer, se assim entender, oralmente, ou então, se pretender fazê-lo recorrendo ao chat, poderá fazê-lo também. Então vamos concluir a nossa sessão, agradecendo à professora Helena Osvaldo ter refletido connosco sobre esta temática, ao mesmo tempo dizendo que vamos interromper agora durante o mês de julho e de agosto o nosso seminário, regressando em setembro, concretamente até com 2 sessões, mas a primeira a 15 de setembro, o tema Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, 145 anos de experiência sinodal. Vimos agora para a contemporaneidade e inclusivamente para um ambiente que não o ambiente católico romano. Connosco para refletir sobre este assunto temos António Manuel Silva, do Instituto Anglicano de Estudos Teológicos e do CIDSEM. Agradeço a todos a presença aqui na Catedral e também a presença em sala virtual e ver-nos-emos, se possível, a quando da próxima sessão. Muito boa tarde. Sim, sim.